O professor Giovanni Rolla é professor adjunto de filosofia na Federal da Bahia, membro dos programas de pós-graduação em filosofia e ensino filosofia e história das ciências. Pesquisa filosofia das ciências cognitivas, trabalhando especialmente com cognição radicalmente corporificada e avançando a concepção ecológico-enativa da mente. Giovanni, eu queria agradecer a sua presença aqui, queria aproveitar e a gente está fazendo um pouco esse final corrido, agradecer ao Diogo, acho que eu não pude agradecer ao Diogo com toda a ênfase, pedir desculpa por esse atraso que a gente está tendo, mas enfim, Giovanni, é uma honra ter você aqui encerrando essa primeira edição do nosso simpósio Mente, Cognição e Fenomenologia, e eu estou bastante animado para sua apresentação. A palavra está com você. Obrigado, Paulo. Queria, primeiro de tudo, agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de participar, de ver alguns amigos aqui, poder apresentar essa pesquisa que está num estágio inicial ainda. Quando o meu colega Flávio me sondou sobre a possibilidade de participar, né, do simpósio, eu falei, olha, eu estou numa situação meio delicada, porque eu concluí algumas partes da minha pesquisa faz algum tempo, estava num hiato, não estava conseguindo avançar nada novo, e tinha esse projeto, né? É um projeto de pesquisa mesmo. E eu perguntei se podia ser o projeto que eu ia apresentar, sem nenhuma grande conclusão ainda, mas delimitando um problema que eu acho que é um problema relevante. E o Flávio me deu ok, então eu decidi fazer essa é a primeira apresentação desse projeto, na verdade, público. Fazer um test drive dessas ideias aqui, de novo, numa perspectiva, né, de muito especulativa, né? Então, primeiro de tudo, obrigado, e eu vou tentar ser breve aqui, tá? Não se preocupem quanto ao tempo, eu separei a minha fala, planejei ela para ser um tanto breve. Então, eu vou começar com algumas noções de cognição radicalmente corporificada e opor ela ao que alguns autores chamam de cognição conservadoramente corporificada, já apareceu aqui, inclusive. Não com esse título, mas a ideia que eu vou apresentar como o outro lado, né, dessa disputa. Vou falar um pouco sobre o plano de fundo metafísico da cognição radicalmente corporificada, sobretudo a noção de complexidade sistêmica e as dificuldades que isso coloca, e fechar com o desafio metodológico que eu anunciei no título, que são os desvios funcionais e a linearidade causal, tal como eles são pressupostos nas ciências cognitivas tradicionais, e o que isso diz sobre digamos assim, o caráter da evidência empírica que a cognição radicalmente corporificada pode incorporar, digamos assim, no seu conjunto de dados empíricos, né? Então, a história, assim, muito resumidamente, vocês estão vendo a passagem dos slides? Está passando aí? Então, beleza. Perfeito. Muito resumidamente, né, nos anos 90, o cognitivismo clássico, já antes, na verdade, nos anos 80 começou esse processo, ele começa a perder força nas ciências cognitivas, e isso se deve a dificuldades conceituais, de definição e de implementação das ideias cognitivistas clássicas, né? Se constatou que para resolver alguns problemas técnicos era preciso uma carga computacional muito maior, e sempre que essa carga computacional era implementada, o problema ressurgia de uma maneira ou de outra. Então, isso, por exemplo, na construção de agentes artificiais, né? E, ao mesmo tempo, você tem a emergência já de algum tempo antes disso, né? Eu teria sistemas dinâmicos é muito mais antiga, mas conexionismo é mais recente, de alternativas teóricas que tentam explicar certos processos sem as mesmas referências conceituais do cognitivismo clássico. E na filosofia, isso acontece com o resgate da psicologia ecológica, que o Diogo falou um pouco sobre a psicologia ecológica, né, que é uma teoria do Gibson, lá dos anos 60 e 70, um resgate também do pragmatismo americano e de algumas noções de fenomenologia, que sobretudo de Merleau-Ponty, né? E eu também vou remeter um Merleau-Ponty recebido dessa tradição, que não é exatamente o Merleau-Ponty dos exegetas da fenomenologia, né? E nesse contexto surge a cognição conservadoramente corporificada, que reconhece as limitações do cognitivismo clássico e introduz representações ou computações corporificadas. É o caso do Barçalou, que o Diogo está falando agora, do Andy Clark, outros tantos autores que preservam certos aspectos do cognitivismo clássico, falam, não,
A gente tem que falar de representação, mas não vai ser aquela representação fodoriana, não é aquela representação da linguagem do pensamento, não é uma representação inata, é uma representação que ela remete a alguma dimensão corpórea de interação com o mundo. A cognição radicalmente corporificada, seguindo uma outra linha que vem lá do pragmatismo americano, ela coloca a pergunta por que manter o compromisso com o representacionalismo ou com o computacionalismo forte. O computacionalismo forte aqui é a ideia de que o sistema cognitivo está literalmente computando, certo? É diferente de dizer que a gente pode modelar um sistema cognitivo através de computação. Isso ninguém nega, né? Ninguém nega que dá para fazer isso, tanto é que a gente faz. A questão é que o sistema cognitivo, ele mesmo está processando, computando representações. Isso é o computacionalismo forte. Então, a alternativa aqui é pensar a cognição como emergindo da interação direta entre a gente e ambiente, né? De indivíduo e o ambiente. Na psicologia ecológica, essa interação direta se dá pela exploração de affordances e, mais recentemente, se fala muito de solicitações, como também o André trouxe. E no nativismo, a gente tem a noção central aqui, que são padrões autônomos de correlação sensório-motora. Padrões que o próprio organismo desenvolve através do aprendizado, da interação constante com o mundo, que vão ser arraigados na forma de mudanças estruturais no organismo que vão permitir performances mais fluidas. Então, o aprendizado é literalmente uma transformação estrutural do organismo, né? Isso está muito claro, por exemplo, quando a gente pensa na questão da performance esportiva. É menos claro quando a gente pensa em capacidades cognitivas superiores, mas é claro, né? A promessa é escalar a explicação até esse último nível mais complexo, né? E a ideia dos enativistas e dos psicólogos ecológicos, em geral, é a ideia de que tem alguns enativistas que têm uma posição um pouco mais incisiva, mais eliminativista, mas que uma interação direta entre a gente e ambiente não precisa envolver representações. Esse construto teórico não é necessário quando o organismo está atuando diretamente no ambiente, né? Tem aquele dito do roboticista, o Rodney Brooks, né, que fala que, bom, o mundo é o melhor modelo de si mesmo. Não precisa construir um modelo interno quando o organismo está diretamente explorando as estruturas que estão dadas ali. Claro, dado uma certa codeterminação morfológica entre aquele aspecto do mundo e o organismo. Então, se a gente pensar, por exemplo, num padrão de atividade neuronal, que ele é correlacionado com a execução de uma tarefa cognitiva, sei lá, os neurônios que piscam na minha cabeça lá quando eu pego uma caneca, ou quando eu abro uma porta, ou quando subo uma escada, qualquer coisa do tipo. Por que falar de representação? É o que a cognição radicalmente corporificada coloca. Porque representação não acrescenta nada à explicação fisiológica. Você já tem uma correlação bem consolidada, né? Em certo padrão de atividade neuronal e a performance. Você não colocou nada a mais aí. E, além disso, padrões de atividade neuronal, neurônios por si só, enfim, não possuem poderes semânticos. Eles não representam. Eles respondem a estímulo e passam adiante o estímulo. Eles não dizem nada. Isso é a gente interpretando padrões de atividade neuronal, o que é perfeitamente comum do ponto de vista da prática científica. Você atribui um significado, mas esse significado atribuído é parte do agente intérprete, né? O sujeito que pega lá a ressonância magnética funcional e diz, ó, piscou aqui, ó, ele, bem na hora que ele pensou em cavalo. Esse neurônio aqui representa piscar o cavalo, mas ele está falando da representação gráfica, no nível da explicação, certo? Não que o neurônio ele mesmo representa, por exemplo, o pensamento em cavalo, ou qualquer coisa do tipo. Então, os teóricos da cognição radicalmente corporificada argumentam que a representação é um adendo conceitual que não tem um papel explicativo real. Essa é a parte negativa da história, né? A parte positiva é pensar a dinâmica entre cérebro, corpo e ambiente como a unidade mínima de análise de eventos cognitivos. Se você tem que pensar o agente não só do ponto de vista do cérebro, é claro, não só do ponto de vista do corpo, porque no nosso caso isso perde muitas coisas interessantes, né, que é o que acontece dentro da cabeça. Também não só do ponto de vista do ambiente, que daí não tem agente nenhum. Né? Você tem que pensar nesses três elementos em interação, né? E isso é modelável através de teoria de sistemas dinâmicos. O que é isso, né? O que quer dizer modelar isso através de teoria de sistemas dinâmicos? É pensar, primeiro de tudo, que um sistema dinâmico é um sistema que muda, ele se desenvolve no decorrer do tempo, e que todos os estados desse sistema constituem um espaço de estados, todos os estados possíveis em que ele pode estar, né? Tem aqueles estados aos quais ele converge, que vão ter atratores, e na modelagem isso vai estar saliente,
e tem aqueles estados que ele evita, que vão ser os repelentes. Isso combina muito bem com algumas coisas da teoria autopoética da vida também, que tem esses elementos aí. E a trajetória no estado de espaços, ela não requer um processamento central, ela requer um desenvolvimento, uma história de interação. E isso, por exemplo, a Esther Telen, que é uma psicóloga cognitiva que trabalha com é, psicologia do desenvolvimento, construiu vários modelos muito interessantes sobre como o aprendizado, por exemplo, em crianças funciona usando esse tipo de teoria. É muito complicado? Com certeza é muito complicado. É muito mais difícil de construir um modelo com sistemas dinâmicos do que um modelo computacional clássico, simples, representacional. Mas aí diz respeito digamos assim, do desafio que é o objeto de estudo, que é a cognição humana, né? Na maior parte das vezes. Então, esse é um exemplo clássico que aparece muito na literatura, é o governador centrífugo de Watt, né? Ele é um exemplo de sistema dinâmico com comportamento inteligente. Não sei se estão vendo aqui na direita, tem um cano, uma espécie de válvula. Esse cano ele emite um vapor que vai girar esses dois braços com aquelas esferas, e eles vão girando, eles vão subir, e ao subir eles vão fechar por causa desse mecanismo aqui, que tem aqui em cima essa haste horizontal e depois uma haste vertical. Ela empurra e fecha a válvula do cano. Ou seja, esse governador centrífugo de Watt, ele é um sistema dinâmico. Eu coloquei ele como um comportamento inteligente, entre aspas, porque ele não é inteligente porque ele é concebido externamente, não é autônomo, ele é concebido pelo Watt, né? Mas o que ele faz? Ele controla a velocidade do motor sem uma unidade central de processamento. Ele mantém essa velocidade constante pela saída de vapor. É o primeiro, né, sistema, né, um dos mais básicos sistemas a vapor que tem. E o Van Gelder, ele modela esse mecanismo como, né, um sistema dinâmico que fala, olha, não tem por que falar que a haste ou a esfera ou a boca, a válvula aí, está representando um outro elemento do sistema. Não, eles têm variáveis que interferem na trajetória de espaço desse sistema. Então, esse é um exemplo, né? Só, claro, muito diferente da gente, mas segundo a cognição radicalmente corporificada, não seríamos um caso muito mais complexo de um sistema dessa natureza. Não seria um sistema de tipo diferente, só um sistema qualitativamente muito mais complicado. E essa abordagem, ela é bottom-up, né? Ela é de baixo para cima. Então, você começa com os processos mais básicos. Primeiro, percepção, ação, são aqueles que não requerem processos complexos ou superiores, né? Linguagem, representação, inferência. E do ponto de vista teórico, a promessa é ampliar esse escopo dessa abordagem, dessa teoria, e explicar outros processos cognitivos com as mesmas ferramentas teóricas: imaginação, memória, inferência, racionalidade, uso da linguagem. A teoria das metáforas entra muito aqui, né, para inferência. Tem muitas teorias sobre imaginação e memória agora sobre isso. Eu mesmo fiz uma contribuição que eu acho que é relativamente original sobre racionalidade, ampliando o escopo da teoria sobre isso. Depois, em retrospectiva, eu sempre descubro pessoas que me antecederam, mas na hora que eu pensei, ela era original, depois que eu fui ver que não era. Então, essas são as noções básicas, né, da cognição radicalmente corporificada. E tem um plano de fundo metafísico aí, né, que é a complexidade sistêmica, e isso vai gerar alguns problemas. Qual é a ideia, né? Que organismos, primeiro de tudo, são sistemas complexos. E também, né, claro que a cognição é um processo orgânico autônomo. Ela, a partir do nativismo, ela é um processo de organismos, que são sistemas complexos, então ela tem essa característica de ser também um sistema complexo. Então, uma definição provisória simplificada de sistema complexo, só para os fins da apresentação mesmo, é que a ideia de que a identidade do todo, do sistema como um todo, ela é causalmente em um determinado sentido, dependente da interação entre as partes, e a interação entre as partes é causalmente em um segundo sentido, dependente da organização do todo. Então, você tem duas relações causais diferentes aí, e além disso, cada nível de organização possui suas características próprias. Aí entra o fator da emergência. Quando emerge um nível novo de organização, emergem características próprias desse nível, né? Que não são redutíveis ao nível anterior, mas são causamente dependentes dele. Você pode estar vendo que isso justifica a terminologia de falar de um sistema complexo. O negócio realmente, né, fica difícil de entender a relação causal, porque são múltiplas, né? Então, a gente poderia montar um sistema, digamos assim, um esquema simplificado
que a gente tem o nível do sistema físico, do qual emerge o nível secundário, que é o sistema biológico, com características próprias, e disso emerge o sistema cognitivo, e depois o sistema social, a gente pode pensar em sistema psicológico, enfim, e especificando isso. De baixo para cima, a gente tem um processo de emergência, e de cima para baixo, eu chamo, na falta de um nome melhor, de demergência, né? Não é exatamente uma redução, porque não reduz nada ao nível anterior. Cada nível tem suas próprias características. Por isso, você pode falar em uma demergência, falar da base para a emergência do nível superior. Mas ele vai ser um nível, né, com as suas próprias características, não vai poder ser reduzido ao anterior. Claro, tem pessoas que defendem uma redução de tudo ao físico, mas isso nunca foi feito de uma maneira satisfatória, né? Você nunca não vê nem na biologia isso sendo feito, que seria o passo mais simples. Eu pulei aqui a questão química, né? A gente poderia falar no nível físico-químico. Mas você não vê na biologia uma redução da vida, por exemplo, do fenômeno que é a vida ao físico-químico. Você tem uma explicação da onde emerge o fenômeno que é a vida, mas que vai ter características próprias uma vez que emerge a biologia. Eu estou interessado só nesses dois níveis. Eu vou pular o mais de baixo e o mais de cima aqui. Eu estou interessado só em sistema cognitivo e sistema biológico, tá? No sistema biológico, você tem relações metabólicas de automanutenção, a gente pode falar em autopoiese, o fato de que o sistema gera seus próprios componentes no sentido literal, e do fechamento organizacional, que é a estruturação daquele organismo num determinado espaço bem delimitado. A maior parte do organismo é assim, tem alguns fungos que não se comportam exatamente assim, e, enfim, do nível biológico a gente tem as características. Mas no nível cognitivo, no sistema cognitivo, a gente tem relações metametabólicas a partir do sistema nervoso central. Isso é o que o Álvaro Moreno e o Matteo Mósio defendem naquele livro, para mim é o livro que todos os anativistas deveriam ler, mas infelizmente não é tão popular assim, que é a Autonomia Biológica, de 2015, se não me engano. Biological Autonomy. Então, eles argumentam que o surgimento na história evolutiva na Terra de um sistema nervoso central permitiu que houvessem relações do organismo como um todo que são parcialmente desacopladas do metabolismo, mas são causalmente dependentes do metabolismo. É claro, o sistema nervoso precisa de metabolismo para funcionar, mas ele pode buscar outras finalidades. E aí você tem um organismo interagindo de modo inteligente com o mundo, um organismo cognitivamente autônomo. Aí, é claro, autonomia sensório-motora, e também é nesse nível que a gente pode falar de um direcionamento habilidoso ou uma intencionalidade básica do organismo para o mundo. Isso, então, é uma maneira de esquematizar esse plano de fundo da complexidade sistêmica. E essa aqui é uma outra maneira que eu uso no projeto, que a gente tem uma camada basal, que está representada aqui pelo círculo menor, com as setinhas pretas aqui, indo numa determinada direção. E a partir dessa organização, a gente tem uma camada emergente, que eu representei ela como maior, mas isso é só para fim de representação. E a seta da emergência é a seta branca grande da direita, com contorno preto, e a seta da demergência, da relação causal de restrição. O Thomas Fuchs fala em uma relação causal formal, usa a expressão aristotélica, né, que ela constringe, digamos assim, o funcionamento da camada basal, está representada aqui pela seta cinza, né? Não sei se eu botei um exemplo aqui, deixa eu ver. Botei. Então, você tem de baixo para cima estímulos sensoriais e reações motoras, que são a causa, isso se dá no nível biológico, são a causa de padrões sensório-motores propriamente ditos, que se tornam recorrentes, que garantem uma intencionalidade ou um direcionamento habilidoso do organismo para o mundo. E aí você não está mais falando de biologia, está falando de cognição, certo? Está falando de algo parcialmente diferente, desacoplado da biologia, desacoplado do mero metabolismo, né? E de cima para baixo, o direcionamento habilidoso vai provocar uma variação de estímulos e reações motoras. Então, isso é uma circularidade causal. A gente pode falar também, pegar o exemplo, eu gosto do exemplo do Thomas Fuchs, da fala. É claro que a fala é um som que eu produzo e que gera entendimento e pode gerar consequências sociais tais, mas ela é causada por neurotransmissores específicos que vão fazer a contração de músculos aqui na minha traqueia. Mas o que causa esse comportamento é algo que está no nível cognitivo e sociocultural, em que aqueles sons vão ser emitidos com aquela finalidade. Então, você tem uma relação de múltiplos níveis aí. Isso é bacana, mas complica as coisas, né? Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. E aí tem o desafio metodológico que eu assinei no começo, né?
que é o seguinte: poderia a cognição radicalmente corporificada incorporar resultados empíricos sobre o funcionamento do nosso sistema cognitivo? Eu estou pensando especialmente nas descrições sobre o que fazem certas áreas do nosso, por exemplo, do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, do nosso córtex, né? Se elas são responsáveis majoritariamente por uma função ou por outra. Isso são resultados bem estabelecidos nas ciências empíricas. Embora eles possam ser criticados por não terem sido desenvolvidos sob, digamos assim, a orientação de uma cognição radicalmente corporificada, são mais ou menos regulares, certo? Então, a pergunta é: a gente pode incorporar esses resultados empíricos ou a gente tem que jogar fora? Então, a gente tem uma relação entre a área do cérebro e um padrão de atividade neuronal e uma determinada função cognitiva. Na esquerda, a gente vê aqui uma ressonância magnética funcional, destacando algumas áreas aqui que estariam em atividade. Nem sei que eu peguei isso no Google, faço ideia do que isso representa aqui. E no caso aqui tem um eletroencefalograma, né, que está medindo a atividade de certos padrões ali de neurônios sendo ativados ali. No caso dessa moça aí. E isso gera certos resultados regulares nas ciências cognitivas. Resultados empíricos, certo? Resultados empíricos que são bem estabelecidos. Eu enfatizo empírico, quero dizer que eles não são resultados de disputa conceitual, que é o que a gente está familiarizado quando a gente está lidando com essas questões de uma perspectiva filosófica. Então, tem duas possibilidades. Tem a possibilidade que ela é proposta pelos enativistas radicais, que é a possibilidade de retificação. Eles chamam, né, o Ruto Yumin, por exemplo, no livro de 2013, falam em retificar certos dados empíricos, que é apenas eliminar os elementos cognitivos supérfluos das explicações empíricas, salvando os dados empíricos. Então, você elimina a conversa de representação. Se voltar aqui, né, o cientista cognitivo tradicional vai olhar e vai dizer assim, ó, essa área aqui, que não sei se vocês estão vendo meu cursor, eu acho que não, né? Aqui nesse... Estão vendo? Então, essa área que está ativada aqui está representando determinado evento cognitivo. Então, a retificação seria apenas tomar mais cuidado com as palavras, que essa área aqui, em si, ela mesma, propriamente dita, não está representando nada, porque ela não tem poder semântico. Representar uma relação semântica. Um mapa, por exemplo, representa. Uma palavra pode representar, mas um padrão de atividade neuronal, não. Representação é um produto da nossa dimensão sociocultural, né? Digamos assim, uma correlação física, físico-química, ela não tem poder semântico, ela não está habilitada para representar. Então, a retificação seria apenas eliminar os elementos cognitivos que não contribuem para as explicações empíricas em si. E a radicalização é pensar que os dados empíricos que não foram obtidos de acordo com o plano de fundo metafísico da complexidade devem ser descartados. Engraçado que os renativistas radicais defendem a retificação e o Quemero, que é um psicólogo cognitivo, Tony Quemero, não sei se pronuncia Tony Quemero, Tony Quemero, não lembro, ele defende uma coisa mais radical do que os próprios renativistas radicais. Claro, o livro dele é Radically Embodied Cognition, né? Então ele também é um radical, mas ele não... até onde eu posso interpretar essa situação, a posição dele é mais radical do que a dos renativistas radicais. Qual é o problema que a gente encontra aqui? Muitos estudos empíricos nas ciências cognitivas, eu não digo todos, mas grande parte deles, depende de dois fatores, que é a constatação de certos desvios funcionais e uma inferência à linearidade causal. O que é isso, né? Você observa uma estrutura E, como aqui na representação, sofrendo uma intervenção, que é essa seta vertical. E ao sofrer essa intervenção, essa estrutura E tem como efeito um comportamento disfuncional C-. A intervenção essa pode ser uma intervenção aleatória, né? Pode ser um dano cerebral, pode ser alguma manipulação genética, pode ser, enfim, seja por intenção dos cientistas ou não, certo? Mas de qualquer forma, há uma intervenção, há uma variação estrutural aí que tem como consequência um comportamento disfuncional, ou pelo menos que não é regular, certo? Ele pode ser funcional de outra maneira, ser adaptativo de outra maneira, mas em geral ele não é regular. E a partir disso se infere que sem intervenção, aquela estrutura E causa um comportamento funcional quando tudo corre bem. Então você tem, no momento, a intervenção que causa uma disfuncionalidade, o que é fácil de constatar empiricamente,
Por exemplo, a descoberta da área da linguagem foi assim, certo? A área da linguagem do cérebro foi a descoberta de que havia um corpo caloso no lobo temporal, se não me engano, né? E isso atrapalhou, né, do indivíduo lá a capacidade de interpretar as palavras, mas a palavra lida, né? A área da linguagem lida, mas não atrapalhava a fala. Então se descobriu que tinha uma área que era responsável exclusivamente pela leitura. Ora, qual é o problema aí? Existe uma suposição de que há uma relação linear causal. Tudo que o dado empírico permite inferir do ponto de vista teórico é de que um dano naquela estrutura gera uma disfunção. Mas ele não permite inferir que quando tudo corre bem é a estrutura que causa a boa funcionalidade daquele sistema. Porque isso é desrespeito ao um padrão geral e complexo de funcionalidade. Então, esse é o que eu disse antes, né? A inferência da observação para a causalidade sem intervenção pressupõe uma linearidade causal. E isso gera uma dificuldade de compatibilização com a complexidade sistêmica subjacente à cognição radicalmente corporificada. Isso é um desafio, de fato, sobre que dados empíricos a gente pode usar na nossa pesquisa. Que dados a gente pode incorporar. E eu acho que o caminho é uma radicalização. No momento, eu acho. Eu acho que uma retificação não é suficiente. Pelo menos eu não estou sozinho nessa opinião, mas é uma opinião mais ousada, né? Minha conclusão. Falei que ia ser breve, cumpri minha promessa. O plano de fundo metafísico da complexidade sistêmica diz que seres vivos e processos cognitivos são causalmente complexos. Até aí, tudo bem. Então, as relações causais interníveis impedem uma inferência à linearidade causal a partir de desvios funcionais, que não são a única metodologia empírica, mas são boa parte da metodologia empírica, certo? Fortuitamente, outros autores chegaram a essa conclusão independente dessa discussão aqui. Eu vou, ano que vem, trabalhar com um deles, que é o Michael Anderson, no Canadá. Então, parece que a cognição radicalmente corporificada deve descartar alguns dados empíricos que pressupõem uma linearidade causal, porque o nosso sistema não é mecanístico como um sistema, né, causal, linear. Nosso sistema cognitivo, nosso sistema biológico. Mas a gente poderia, do ponto de vista de um conservadorismo empírico, dizer o seguinte: a gente deve preservar os dados empíricos e reavaliar a teoria, manter um equilíbrio reflexivo aqui, em que é muito mais oneroso abrir mão dos dados empíricos do que abrir mão da teoria. Então, o problema está com essa teoria metafísica aí de complexidade sistêmica. O problema vai ser por a cognição radicalmente corporificada. E eu fecho com esse emoji, porque eu não tenho resposta para isso. Eu acho que isso realmente é uma resposta plausível, uma resposta que preserva a teoria empírica. O que um enativista, um psicólogo ecológico, um proponente de cognição radicalmente corporificada vai dizer? Pode fazer isso, com o risco de ter uma compreensão equivocada sobre como funciona a mente humana. É um risco alto também. Tem um risco alto aí. Então, partindo de um pragmatismo sobre o que é mais fácil de administrar, os dois caminhos têm riscos. Eu acho que o caminho da radicalização tem um risco melhor, que é mais projetos de pesquisa, mais financiamento, mais designs de metodologias que a gente pode pensar. Tem um ramo aberto aí que é interessante, é produtivo, já existe, já é posto em prática, mas é oneroso, sem sombra de dúvida. Dizer que o que a gente pensava que sabia de uma perspectiva muito incontroversa à primeira vista sobre o funcionamento do sistema cognitivo pode estar equivocado porque ele pressupõe um sistema cognitivo mecânico e não complexo. E, por sorte, tem toda uma tradição sobre sistemas complexos que já vem dizendo mais ou menos isso, com outras palavras, em outros domínios. Então, em resumo, é isso que eu quero trabalhar no futuro. Esse é um dos meus projetos, eu estou com isso já parado há mais de um ano, sem conseguir fazer muito avanço. Mas quem sabe agora, ouvindo os comentários de vocês, eu consigo até desembestar com esse negócio aqui, porque eu realmente estou empacado nesse negócio. E era isso. Muito obrigado, gente.